Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Química para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse projeto é o SEDUC em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Rose e o tema da nossa aula de Química de hoje será óxido. Um conteúdo importante para você, estudante da primeira série do ensino médio, e para você também que está se preparando aí para o Enem. Bem, a habilidade que vamos desenvolver durante essa aula de hoje será, ao longo dessa aula, nós vamos compreender os conceitos relacionados a óxidos. E vamos começar, então, conhecendo o que são óxidos, né? Entendendo o que são óxidos. Os óxidos são compostos bivalentes ou binários, como também são conhecidos aí, em que o elemento mais eletronegativo dentro desse composto é o oxigênio. Então, vamos ver a fórmula aqui geral de um óxido. Então, o óxido é um composto binário, ou seja, composto por dois elementos químicos diferentes, onde o oxigênio ele é fundamental na fórmula de um óxido, e esse Y aqui representa outro elemento, que pode ser um metal ou um ametal. E vamos, então, agora conhecer a natureza dos óxidos. Nós temos dois tipos de óxidos aí. Nós temos óxidos iônicos, com a natureza iônica, e temos óxidos moleculares. E o que seria, então, esse óxido iônico e esse óxido molecular? Vamos comigo aqui conhecer o que são eles aqui. Então, óxidos iônicos são aqueles onde temos um metal ligado ao oxigênio. Então, o Na é um metal alcalino ligado ao oxigênio. O Ca é um metal alcalino terroso, que é o cálcio, ligado ao oxigênio. O ferro é um elemento de transição externa que está ligado ao oxigênio. Então, quando temos um metal, um elemento metal ligado ao oxigênio, são óxidos iônicos. Óxidos moleculares são quando temos substâncias, né, elementos químicos ametais ligados ao oxigênio. Lembrando também que o oxigênio é um ametal. Então, quando temos um ametal ligado a um oxigênio, nós temos óxidos moleculares. Então, essa é a grande diferença entre esses dois óxidos aí. Vamos, então, agora dar a nomenclatura para esses óxidos iônicos e esses óxidos moleculares. Os óxidos iônicos, eles apresentam uma regra geral para a nomenclatura deles. Só que temos duas condições para aplicar essa regra. Vem comigo aqui. Então, a regra geral para se dar nomes aos óxidos iônicos é assim: escrever primeiro o nome óxido, depois a preposição de, seguida do nome do metal. Então, a primeira condição para se aplicar essa regra é essa aqui, ó. Elementos que não têm, na verdade, que não têm variação no seu NOx, onde o NOx é fixo, ou seja, os elementos pertencentes à família 1A, elementos pertencentes à família 2A, 3A, a prata e o zinco vão ter a nomenclatura seguindo a regra geral. Veja, Na2O, óxido de sódio. O Na pertence à família 1A. CaO, óxido de cálcio, onde o Ca é um metal e pertence à família 2A. A prata, que é uma das condições, Ag2O, óxido de prata. ZnO, óxido de zinco. Então, esses elementos não variam o NOx. Já a segunda condição para que se dê nome aos óxidos iônicos é essa daqui. Existem elementos químicos onde o NOx varia. O mesmo elemento químico. Então, aqui nós temos o ferro. Ele é óxido de ferro, perfeito. Mas dentro dessa estrutura, desse composto, o ferro tem NOx mais 2. Então, ao final da regra geral, nós acrescentamos os algarismos romanos indicando o NOx dele. Então, o ferro FeO significa óxido de ferro 2, porque o NOx dele aqui dentro é 2. Aqui nós temos Fe2O3, óxido de ferro também. Só que o ferro dentro desse composto tem NOx mais 3.
Então, ao final do seu nome, colocamos o algarismo romano 3. Então, essas são as duas condições para os óxidos iônicos. Agora, vamos dar nomes aos óxidos moleculares. A regra do óxido molecular, para se dar nome a eles, é geral. Aqui não entra aquele que tem variação no NOx e aquele que tem NOx fixo. Aqui é comum para todos. Então, vamos ver a regra. Então, primeiro, você vai olhar sua fórmula do óxido, né? E vai ver quantos oxigênios tem na fórmula. Então, prefixo que indica a quantidade de oxigênios é o primeiro passo. Seguido do nome óxido, seguido da preposição de. Depois, nós vamos ver o outro elemento que faz parte desse composto. Então, prefixo que indique a quantidade de átomo do outro elemento presente na fórmula. E seguida do nome do elemento. Os prefixos podem ser mono, di, tri, tetra, pente, hept, oct e aí por diante. Os mais utilizados são esses aqui: mono, di, tri e tetra, tá certo? Lembrando que quando usamos o prefixo mono, ele só é usado para indicar a quantidade do oxigênio. O outro elemento que faz parte ali desse composto, juntamente com o oxigênio, não precisa ser colocado o prefixo mono. Então, vamos ver aqui comigo uns exemplos. Aqui eu tenho CO. Eu só tenho um oxigênio, então eu preciso determinar o número desse oxigênio. Então, mono, seguido do óxido, preposição de e o nome do elemento, carbono. Ah, professora, mas não só tem um carbono, então eu tinha que colocar um ou monocarbono aqui? Não precisa, só precisa a identificação do oxigênio. O próximo, aqui eu tenho N2O5, então eu tenho um pentóxido de dinitrogênio, significa que eu tenho 5 oxigênio e 2 nitrogênio. Aqui nós temos o trióxido de ferro, significa que eu tenho 3 oxigênios e 2 ferros, tá certo? Então, esses prefixos são importantes colocar na nomenclatura desses óxidos, tá certo? Vamos, então, agora para a classificação desses óxidos. Os óxidos classificam-se em ácidos. Os óxidos ácidos são óxidos moleculares. Então, esses óxidos ácidos, eles, quando reagem com a água, eles geram um ácido. Ou, quando eles reagem com uma base, eles geram um sal e água. Exemplo disso é o CO2. Se ele é um óxido molecular, então, nós temos um elemento ametal ligado ao oxigênio, o dióxido de carbono ou gás carbônico. O outro óxido que nós temos aí também são os óxidos básicos, que eles são iônicos, tá? Então, quando eles reagem com a água, eles geram uma base. Quando eles reagem com um ácido, eles geram sal e água. Exemplo deles, temos aqui o óxido de cálcio. Se ele é iônico, nós temos um metal ligado a um oxigênio. Temos os óxidos neutros, eles são moleculares. Eles não reagem com água, não reagem com ácido, não reagem com base, não reagem com nada. Eles são apenas esses 3 aqui, ó. O CO, o NO, o N2O. Esses são os óxidos neutros, tá bom? Temos também agora os óxidos anfóteros. Eles têm tanto caráter básico quanto caráter ácido. Eles são iônicos. Então, na presença de um ácido, esse óxido comporta-se como uma base. Na presença de uma base, ele se comporta como um ácido. E os óxidos anfóteros, eles precisam ter esses elementos aqui acoplado lá com o oxigênio, ligado ao oxigênio. Então, eu tenho cromo ligado ao oxigênio, alumínio, o estanho, o chumbo, o berílio e o zinco, com uma condição. O cromo só pode ser um óxido anfótero se ele tiver um número de oxidação mais 3. Se ele tiver outro número de oxidação, ele não é um óxido anfótero, certo? E aí chegamos agora nos óxidos duplos ou mistos, né? Eles comportam-se como se fossem resultado da combinação de 2 óxidos de um mesmo elemento químico. E aí nós temos uma particularidade.
Esses óxidos, vocês reconhecem ele por essa fórmula geral, onde o oxigênio se repete 4 vezes e o outro elemento ligado ao oxigênio se repete 3 vezes, que é o caso dessa fórmula aqui, Fe3O4. Então, ele é o resultado dos dois óxidos do mesmo elemento químico. Nós vimos lá atrás que nós temos aqui o óxido de ferro 2, porque o número de oxidação dele aqui é 2. Aqui nós temos o óxido de ferro 3, porque o número de oxidação do ferro aqui é 3. Então, a junção desses dois óxidos vai nos dar o tetraóxido de triferro, certo? Então, esses são os óxidos duplos ou mistos. E agora nós temos algumas aplicações, onde são aplicados alguns óxidos aí. Por exemplo, o óxido de cálcio, ele é aplicado para a correção do pH do solo, né, para não deixar o solo ali tão ácido, né? O óxido de manganês, por exemplo, é utilizado na fabricação do aço. O óxido de estanho é utilizado na fabricação de latas. O óxido de ferro 3, ele é utilizado na fabricação de pigmentos. E o óxido de alumínio, ele é utilizado na fabricação de alumínio. E temos outras infinidades de aplicações aí de outros óxidos. Bem, pessoal, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham entendido, copiado direitinho aí, para mais tarde poder resolver a lista de vocês. Não saia daí, porque logo em seguida vem a professora Ana com a sua super aula de inglês para vocês. Um forte beijo e até a próxima aula.